Boa tarde. Quero dar as boas-vindas ao público que nos acompanha aqui nesta sessão, nessa audiência pública sobre a lei, o projeto de lei 1739, de 20 de dezembro de 2019, que tramita nesta casa, sobre a contribuição de iluminação pública. Este projeto de lei, ele faz alterações na lei anterior. Ele está alterando o artigo 3º e está alterando também o parágrafo 3º. Artigo 3º caput, e depois do artigo 3º, ele está mudando a redação final do parágrafo 3º. Quero dar as boas-vindas ao prefeito municipal, excelentíssimo senhor Marcos de Aguiar. Também as boas-vindas ao presidente da Câmara, Alex Castilhos, aos servidores da Secretaria da Fazenda, ao secretário Tirso de Labari, que nos acompanhará nesta audiência pública, trazendo as informações, os esclarecimentos, respondendo às dúvidas que você que está aí na sua casa, porventura, tenha, sinta-se à vontade de participar, porque este é o momento de diálogo com a comunidade. Este é um momento ímpar. Também quero cumprimentar aos vereadores que se fazem presente, cumprimentar o vereador Dalmiro, que é da Comissão de Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social, e esta vereadora que vos fala, Jaqueline, também faço parte dessa comissão na condição de presidente. Quero agradecer também que nos acompanham nesta noite de trabalhos, nesta tarde, melhor dito, o vereador Jair Ardengue, do PTB, Anderson Barcelos, MDB. Também nós temos o vereador, estava aí, mas nos acompanha também o vereador Pedro de Blanco, do PTB. Acredito que citei a todos. Me perdoem se faltou eu citar alguém. Então, como eu dizia, este é um momento ímpar. Nós vamos procurar ir falando sobre o novo projeto de lei. E nós vamos perguntar aqui como é que nós podemos fazer esse trabalho, se vamos ler a lei, vimos as modificações. Primeiro, secretário Tirso Passi, agradecer a presença do secretário Tirso, que veio nos acompanhar nesse trabalho dessa tarde. Também quero dar as boas-vindas ao vereador Kiko, vereador Emerson, que se faz presente também nessa audiência. As pessoas lá em casa, e nós também, queremos saber o que é contribuição, e a pergunta que fica é, se nós pagamos os nossos impostos, por que nós temos que pagar uma contribuição também? Eu acho que é importante esse esclarecimento, porque sempre que uma taxa, uma contribuição, alguma coisa, ela vem a trazer um ônus para o contribuinte, ele sempre se faz essa pergunta. Tá, mas eu pago os meus impostos. Eles não cobrem esses valores? Então, seria muito importante que o senhor esclarecesse tributo, o que é imposto, por que é contribuição. Há algumas diferenças que, para a gente entender assim, de uma maneira bem sucinta, bem não nada técnica, bem para a gente poder assimilar esse conceito, para a gente começar a discorrer sobre as mudanças que estão ocorrendo nesse projeto de lei. Obrigada. Uma boa tarde a todos, em especial ao nosso prefeito, aos vereadores, o presidente da Câmara, os vereadores que se fazem presente nessa audiência pública, em especial também a vereadora Jaqueline, que conduz os trabalhos,
os nossos colegas lá da Secretaria da Fazenda, os telespectadores e o público que se faz presente com esse frio, né, com esse dia bastante frio aí, mas que tiveram a coragem de vir aqui para se fazer investidos como contribuintes e também como cidadãos da comunidade. Então, assim, o que conforme a senhora mencionou, tá? Na realidade, o que nós vamos tratar aqui de uma contribuição para a iluminação pública, chamada CIP, né? É o tema que nós vamos abordar hoje. E o que ela difere? Na realidade, o imposto a gente paga por uma situação que afeta ao morador da comunidade de uma forma assim, ou pela sua condição de renda, né? O imposto ele não é uma coisa direta. Ele paga em função, por exemplo, ele é morador. O IPTU, por que ele paga? Ele paga porque ele é morador do município, ele tem um imóvel, né? Um imóvel dentro daquele município. Isso é uma faixa de renda, quer dizer, ele tem uma forma de se... e o município captar para fazer algumas prestações, mas não são prestações diretas, que o município vai fazer especificamente para ele, porque ele paga o IPTU, ele não tem que o município capinar na frente da casa dele. Até o município pode prestar esse serviço, mas não é um serviço direto. Ele paga pelo espaço ocupado. Pelo espaço ocupado e pela condição de renda dele. Sim. Que, né, fez aquela... Sim. Ou seja, pelo fato da pessoa pagar IPTU, não significa que a prefeitura vai pintar a casa dela, por exemplo. Vai fazer alguma específica naquele imóvel, né? Já a taxa não, a taxa é um serviço direto, né? A taxa ela vai lá para que a prefeitura preste um serviço específico para ela. Ela vai pagar por aquilo ali, mas a prefeitura tem um dever de cumprir com aquilo que está definido na lei. É uma taxa, uma prestação de serviço, e a prefeitura também tem a ação de fiscalização, né? Em muitos dos serviços que são prestados no município. Isso é taxa, é serviço direto. E a contribuição que ela diferencia, ela é uma taxa, o que diferencia a contribuição é que esse serviço ele não é prestado diretamente pelo município. Ele é prestado por uma concessionária, por alguém que tem aqueles... E por que o município paga? Ele paga porque ele é uma condição que dá uma ampliação na condição de vida dele, né? Imagina uma cidade de Aceguá sem iluminação pública. E isso aí está gerando um ônus para o município. Bom, então o município tem a condição de pedir a contrapartida dos seus moradores, né? E assim, eu não sei se a senhora quer que a gente já entre direto na condição, como é que está sendo tratado isso? Sim, né? Me parece importante assim, essa explicação sobre... porque as pessoas têm essa dúvida. Não, mas se eu pago meu imposto, eu tenho que continuar pagando taxas e mais contribuição. O imposto é por uma condição dele. Taxa é quando a gente vai prestar um serviço direto. E a iluminação pública não deixa de ser uma taxa, só que a forma de cobrança e a forma vai ser através de uma concessionária. E a gente coloca... a gente não faz aquela divisão, eu também não fazia, né? E confesso que determinadas matérias nos fazem ir para os livros. E imposto, a gente vê ele como que uma figura genérica. E, na verdade, o imposto ele faz parte de um tributo que é diferente de taxa, de contribuição para melhoria. Então, a gente não tem muito, a gente não está acostumado muito com esses termos. Então, é extremamente importante esse esclarecimento, porque as pessoas precisam saber por quê, né, prefeito? As pessoas precisam saber por quê que vai ser cobrada a contribuição e por que não está dentro do IPTU, que é o imposto que paga pelo espaço, né?
Então, é muito importante, acho que agora a gente pode discorrer sobre o projeto de lei, Então, o que o projeto de lei está mudando, como era e como é que ficou. Eu acho que é importante o senhor trazer esclarecimento para a gente. Então, inicialmente, a contribuição de iluminação pública ela foi aprovada pela Lei 1739, de 20 de dezembro de 2019. Então, discorria, né, nessa CIP, o município fez uma... Como é que ele propôs a cobrança através dessa lei? Fazendo com que todos os contribuintes ele seria dividido sobre todos os contribuintes, exceto aqueles que tinham consumo até 50 kW mensais, tá? E também, como é que se faria? Aí nós identificamos quem são aquelas pessoas. Pegamos lá uma relação da concessionária e vimos lá que de 2.700 consumidores ali, né? Só passa para a última folhinha ali, só porque a gente fez um impacto aqui, só para ter uma... 2.270. Pode passar. É que tá vindo, ele não está aparecendo na... Deixa eu ver aqui. Mas eu... Tá, só deixa eu... Então vamos lá, a gente teve um problema aqui com a nossa projeção, tá? Mas então assim, lá na Lei Municipal 1739, de 20 de dezembro de 2019, o que a gente chegou? Nós tínhamos lá unidades ativas 2.270, né? Unidades com consumo até 50 kWh, 481. E unidades do poder público, que também estavam isentos conforme a lei, 48. Então sobrou o rateio da iluminação pública para 1.741 consumidores aqui no município. Bom, isso são da onde se geraria as receitas, né? 1.741 seriam os contribuintes da iluminação pública. O custo da iluminação pública em 2020, tá? Isso aqui nós vamos verificar quais são as despesas que o município teria para fazer o rateio de acordo com os 1.741, que foi os que sobraram nesse, né? Então a gente ali fez a iluminação pública naquele ano lá, em bandeira vermelha, 4.831,38. Era o custo da iluminação na sede do município. No interior do município, 1.376,83. E também se agregou a esses custos a mão de obra para manutenção da rede pública, que era R$ 1.700, o aluguel do caminhão MUC, R$ 733,33, material de consumo para manutenção da rede, que lâmpadas, reatores, né, toda aquela infraestrutura ali, R$ 1.479,03, e operacionalização da concessionária para por unidade de consumo. Quando a gente faz isso aí, quando a gente faz esse contrato com a concessionária, a gente define um valor que ela vai cobrar para fazer esse serviço lá. Então, e esse custo deu 870,50. Então, o total que a gente tinha de despesa com a iluminação pública lá no ano de 2019, quando a lei foi, era de 10.991,07, e em bandeira vermelha, né, se pagaria
R$ 6,31. Tá? Isso lá em 2019. O que a gente está alterando nesse processo? A gente está tentando fazer mais justiça em função disso. Em vez de ficar com com a isenção, com a imunidade até 50, nós estamos avançando para 100 kWh. Na lei anterior, pessoas que gastavam que tinham um consumo até 50 kW eram isentas. Hoje, com a alteração, a nova redação do projeto de lei, ele está alterando de 50 kW para 100 kW. Então, quem consumir até 100 kWh está isento. Então, é a mudança que teve. É uma das mudanças. E a outra, assim, que se cobrava de todo o interior, né? Se a pessoa tivesse acima de 50, pagava. Independente de ter iluminação pública perto ou longe da sua casa, pagava. Hoje não, a gente definiu aqueles moradores, através dos relatórios da concessionária, que estão até 100 metros da iluminação pública. Né? Em vez de cobrar do João lá, que não tem nada a ver com a iluminação pública, ele só vai pagar se ele tiver até 100 metros. Isso a gente fez com os relatórios lá da concessionária. E chegou a 345 pontos no interior do município. Né? Secretário, aqui o artigo 3º, a mudança que ocorreu foi que antes a lei ela era até a zona urbana. Nós não havia uma injustiça, na verdade, porque o que acontece no interior? Eles têm pontos de iluminação pública, só que essas pessoas não contribuíam. Então, na verdade, a sede acabava pagando tudo. A sede que eu digo a prefeitura, porque não chegou a ser instituído, né, prefeito, a cobrança. Então, a sede pagaria, inclusive pelo interior. Aí a mudança da nova lei, ela veio fazer uma justiça. Qual é a justiça? Paga também o interior. É o que foi acrescentado no artigo 3º. Os que estão até 100 metros. Sim, foi acrescentado na parte urbana, a parte rural até 100 metros. Que isso é importante que conste, que fique claro, porque não era assim a lei antes, né? Tá, então, e as unidades de rateio, então, se pegar lá os 270, só vão pagar 924 consumidores. Tá? Claro que na realidade, mas diminuiu o número de pessoas, mas são pessoas que têm potencial de renda, né? Porque a pessoa que tem um consumo acima de 100 kW, ela vai ter a condição de fazer esse pagamento, né? Boa tarde à presidente da comissão, a vereadora Jaque, também ao secretário, prefeito, toda a equipe, pessoal da casa, pessoal que está nos assistindo, né? Só para colaborar, a gente trabalha em conjunto nas comissões, com os projetos, né? E quando se trata de números, de taxa, é a parte delicada. A gente está entrando no bolso do contribuinte, da nossa população, né? Mas é o nosso trabalho também, né? Como vereador, como gente do povo, né? De também ver o lado dos serviços que vão ser prestados para a população, né? Então, acho que é muito importante. Mas é só uma colocação que eu acho que foi muito bem feito por vocês aqui, até 100 kW, né? Eu acho que isso é importante, o artigo 3º ali. E também os consumidores do CAD único, né? Que estão também, vão ser beneficiados, não vão pagar essa taxa. Então, acho que é importante também essa colocação, né? E que vai ficar isento. Então, prefeito, o projeto ele
tá redondinho, a gente trabalhou em cima, a gente discute nas comissões, né? Cada um tem a sua opinião, mas eu acho que até aqui é viável, né? Ele está respaldado, e eu acho que é importante isso quando a gente traz um projeto que também, se o prefeito não manda para a Câmara, não esse projeto também pode ser lesado. Então, à vontade, Marcos, pode vir aqui também dar sua contribuição. Hein? Boa tarde, vereadores, Jaqueline, presidente da comissão, aos demais vereadores, as pessoas que estão em casa hoje. Só queria colocar um porém aqui que a gente tem que explicar direitinho. A lei está instituída desde 2019. Não é uma lei atual, não é feita pelo Marcos, prefeito atual. Ela já existe da gestão anterior aprovada na Câmara de Vereadores em 2019. A gente está tentando, na nova lei, porque ela não foi cobrada até agora, porque o gestor anterior acabou não fazendo, pode ser glosado e pode ser apontado pelo tribunal e ter que pagar, como eu também posso ser, por isso que a gente está hoje fazendo e colocando para a comunidade que a gente vai ter que cobrar, porque a lei já existe. Não é que a gente está fazendo uma lei nova. A gente está alterando a lei anterior porque a gente viu que a lei anterior ela era muito genérica, muito geral e abrangia tanto a pessoa que tinha bastante recurso ou pouco recurso ia pagar a mesma coisa. Então, por isso teve as alterações na lei. Então, quero que o pessoal de casa, o pessoal daqui entenda. A lei já existe, já existia. Não estava sendo cobrada e ainda temos um problema com a cooperativa que não quer cobrar, que infelizmente vai ter que cobrar de um jeito ou do outro. Porque nós também estamos sendo cobrados para cobrar. A lei já existe, então a gente vai ter que colocar ela. O que a gente está tentando com essa nova lei? Melhorar as condições de pessoas de baixa renda, que não têm condições, de não poder fazer. E outra também que a gente está fazendo e está elaborando dentro da prefeitura, a melhoria da expansão da rede, em alguns pontos que a gente já expandiu, que não tinha em alguns lugares, a gente está expandindo devagar, mas está expandindo. Melhorar a qualidade de tentar tirar de uma lâmpada de vapor de sódio para LED, onde vai ser economicamente mais viável para a iluminação pública, automaticamente ela também vai reverter às pessoas no final que vão pagar menos também. Tudo isso está sendo elaborado junto desta gestão. Então isso que eu queria que as pessoas fiquem bem claro. A gente não está fazendo uma lei. A lei já existe, a gente só está tentando melhorar para as pessoas de baixa renda, as pessoas que estão vinculadas ao Cade Único, pessoas que têm menos condições de pagar. Né, porque qualquer cidade do país hoje, todo mundo paga iluminação pública. E a gente então vai fazer essa parte de melhorar a qualidade da iluminação justamente para aos poucos também diminuir o custo de iluminação pública para os moradores lá no final. A gente tem projetos, a gente sabe que o custo da iluminar de LED no município é alto, mas a gente já está com esses orçamentos, já está com isso para tentar aos poucos as empresas trocar todas as lâmpadas do município para LED. Então seria uma das coisas que eu queria colocar aqui, pontuar para as pessoas. Não é uma lei que a gente está fazendo, é uma lei que já existe, a gente está alterando para melhorar as condições de pessoas de baixa renda. Seria isso. É importante que o senhor enfatizou essa parte, que não é uma lei nova, ela é uma alteração. Está alterando artigos e parágrafos, que isso é muito importante. Eu queria que o senhor colocasse também para a população o que significa o senhor não cobrar. O prefeito Marcos, ele resolveu cobrar ou existe uma imposição legal? Seria uma coisa que a gente ouve tanto falar, que se chama renúncia de receita. A população precisa ser esclarecida, né? E eu acho que é um ponto importante do senhor colocar para nós nessa oportunidade. Depois que a lei é homologada, a gente é obrigado a cobrar. Automaticamente, depois que ela já vem um pedido anual do Tribunal de Contas que tem que ser feita a lei, Então, em 2019, ela acabou sendo feita porque todos os anos era cobrada, porque existia um serviço e não era cobrado o serviço. Mas enquanto não existia a lei, o prefeito acabava não sendo glosado, ou sendo, vamos dizer assim, umas palavras mais corriqueiras, não pagava do seu bolso, não era multado. Hoje, se a gente não cobrar uma lei já existente, automaticamente vai chegar uma glosa, vai ser uma multa em relação a mim, eu vou ter que pagar tudo eu do meu bolso, não é a prefeitura que paga. É o Marcos, gestor, que vai pagar por uma lei que não está sendo cobrada esse imposto. E renúncia de receita, a verdadeira renúncia de receita. Porque existe uma lei
municipal cobrando e a gente não está passando a contribuinte. Então, automaticamente, tudo esses valores que o secretário está passando, se o tribunal assim o achar, vai me multar e eu vou ter que pegar do meu bolso e pagar todo ano, enquanto não for cobrado. A gente já acionou a cooperativa para a cooperativa fazer legalmente, porque eles são as concessionárias que fazem a eliminação nossa, justamente para ter o amparo de eu ter uma justificativa se ocorrer isso, que eu já estou tentando fazer a cooperativa que cobre. Só que, claro, se possível com a lei nova, e não com a lei anterior, que sim vai pegar muito mais gente para poder pagar. Esclarecido também, secretário, qual é o procedimento para a pessoa que está amparada pelo artigo, pelo parágrafo 3º do artigo 3º, como é que ela deve proceder? Ou seja, aquelas pessoas que gastam até 100 kWh, aonde que ela tem que ir, qual é o procedimento para ela ser isenta? A responsabilidade da cobrança é do município, então ela vai ir lá no nosso atendimento, né, e a gente vai tentar adequar, né, informar a cooperativa da situação que está diferente do que está estabelecido em lei, para que ela faça a correção. Então isso é bem tranquilo, o município vai atuar nesse sentido, né, de que efetivamente paguem aquelas pessoas que estão sendo aquelas pessoas que estão discorridas dentro da lei e que têm o consumo acima de 100 kW, tá? Que vão pagar. Isso. Então, se a pessoa tem uma divergência com o artigo 3º, se ela efetivamente está sendo cobrada e ela teve um consumo menor, ela vai ir na prefeitura e a prefeitura vai notificar a Copersul que ela tem que ser extraída da relação dos pagadores. Outra pergunta, qual é o setor que ela procura? Diga para a população. Chega na prefeitura e qual é o setor? No setor de atendimento, ali na parte de tributação. Né? Então, ele vai falar ali com quem? Com o Kika? Com a Cíntia? Então, o pessoal já conhece. Da mesma forma, o secretário, né, se põe à disposição. Claro, olha só. Tá? Então, a pessoa que gasta até 100 kW, uma vez aprovada essa alteração, que é projeto de lei hoje, e se tornará uma lei, pessoa que gasta até 100 kW procura prefeitura, o setor de arrecadação vai falar com o servidor Kika, com a Cíntia, pode falar com... Só assim a gente vai ter um ponto de corte, né? Porque na realidade a concessionária hoje ela não faz a leitura todos os meses. Então ela vai, naquele ponto de corte dela é que ela vai fazer a avaliação se ela está dentro ou fora dos parâmetros estabelecidos na lei. Ela vai levar a fatura, no caso, para a prefeitura. Uhum. E só assim para fechar a situação do projeto de lei, tá, o impacto. Porque na realidade assim, a lei anterior cobrava sobre a manutenção e sobre os serviços de contribuição. Nessa nova lei, a prefeitura está fazendo exclusivamente sobre as contas de iluminação pública. Ela está trazendo para si os custos da manutenção do sistema, conforme o prefeito, de manutenção e de melhoria do sistema. Né? Então a prefeitura está sendo também coagente, né, dentro dessa melhoria que está tentando fazer, está trazendo para si parte da despesa que vai ter com a iluminação pública. Né? E aí os valores, né, o valor hoje rateado seria em torno de R$ 7,00. Aqui no parágrafo 1º, secretário, fala em algumas entidades que terão a isenção. No caso aqui diz, são excluídos da condição de contribuintes para o custeio da iluminação pública todas as entidades filantrópicas sem fins lucrativos, legalmente constituídas e declaradas como de utilidade pública. E aí, eis a minha dúvida. Como é que vai ser feito essa declaração, tá, como uma entidade de utilidade pública? Porque nós não temos aqui no município uma lei que tenha declarado
Quais são essas entidades? Basicamente aqui são os órgãos vinculados ao governo municipal, governo estadual e governo federal, né? Tá, e eu pergunto, como é que ficam, por exemplo, prefeito, as igrejas? Nós temos inúmeras igrejas, a gente sabe que elas têm uma importância grande dentro de onde estão inseridas. A gente gostaria de saber. É uma situação que, assim, ó, na realidade, o que foi aqui foram os órgãos públicos. Mas é uma situação que pode ser encaminhada e a gente vai ver com o jurídico na condição de poder ou não fazer a isenção. Assim, ó, por exemplo, no IPTU, os templos eles são imunes, né? Já é na condição de... Mas é uma situação que para a contribuição tem que ser, porque na realidade o serviço é prestado, né? Não, claro, com certeza, isso. Com certeza. Mas é uma situação específica que pode ser analisada, né? Sim. Que bom que vai ser acolhida essa emenda, é isso que nos deixa felizes. A Câmara de Vereadores, muitas vezes, ela é vista também, secretário, prefeito, com uma certa antipatia, porque cabe a nós, vereadores, né, vereador Dalmiro? Cabe a nós, vereadores, aprovarmos, ou não. Então, assim, ela é uma medida antipática, sem dúvida que é uma medida antipática, mas que nós temos que puxar para nós as responsabilidades das nossas atividades, tarefas. Né? Que, na realidade, também o poder executivo, ele vê assim, porque como o prefeito falou, né, não é de ficar parado. Né? No momento que a gente aprova que vai entrar um recurso que hoje não está entrando e que deveria, né, vai fazer melhorias na rede. Então, quer dizer, a pessoa que está pagando, ele vai se sentir... grande também em função das melhorias que vão ter, né? Secretário, eu gostaria de passar a palavra para algum colega, próprios servidores, público que está na casa nos acompanhando, a você que está nos acompanhando também pelo Facebook. Também, se tiver alguma pergunta, pode mandar, que nós estamos aqui justamente com esse objetivo, né, de tirar as dúvidas das pessoas. Então, estamos para sermos questionados. Câmara de Vereadores e Poder Executivo juntos, trazendo todas as informações, todas as explicações pertinentes ao assunto. Alguém gostaria de colocar alguma coisa? Vereador Dalmiro? Está tudo ok? Nós temos uma pergunta aqui do público, por gentileza, pode passar aqui. Nós estamos numa audiência, é importante que fique registrado e que as pessoas também possam, até para mostrar assim, como é que funciona. A pergunta é a seguinte, secretário. Nós temos uma lei federal que nos ampara na tarifa social, né? Só que essa lei, ela atende também um outro público, são aqueles que gastam até 100 kW, é assim? Para deixar claro, porque a tarifa social é dentro de um parâmetro que atende o Cade Único, quilombolas, indígenas, entendeu? Essa é a tarifa social. É uma lei federal, entendeu? Que registra. Só que a lei municipal, ela atende um outro público, seria, não precisa estar no Cade Único, não gastando 100 kW, ela está dentro dessa cobrança aí. É isso aí? Exato. O Cade Único é uma das formas de atendimento, né? Tá. E também é a condição de consumo, né? Independente de ser do Cade ou não. Tá? Se a pessoa consome até 100 kW, ele vai estar isento da cobrança. Obrigado, secretário. Vereador Anderson, o senhor gostaria de fazer uso da palavra, por gentileza? Então, a gente deixa para as suas considerações finais. O presidente da casa também, vereador Alex, por gentileza, gostaríamos que... Então, perfeito. Então, nos encaminhamos para as conclusões do trabalho. Está à disposição, o microfone está à disposição para quem queira usar da palavra. Então, retornando a palavra ao prefeito, é importante, prefeito, esse diálogo aqui. Em algum momento, a comunidade vai assistir essa reunião, porque ela é muito importante.
Obrigado, vereador. Justamente para a colocação que a senhora colocou, que às vezes a gente já foi vereador, né? A Câmara de Vereadores às vezes é um pouco colocado como antipática, que aprova ou não aprova as leis. Eu reiterar novamente, para que daqui a pouco as pessoas não gostam de escutar muito, mas reiterar que hoje vocês não são simpáticos ou não simpáticos, né? Pelo contrário, a lei que a gente está propondo seria de uma melhor qualidade para as pessoas de baixa renda. Então, a lei já existe, não. E se a gente não alterar a lei com essas qualidades e com emendas que os próprios vereadores podem colocar, vale a lei anterior. São 2 pontos que o pessoal tem que entender. Se não for aprovada essa lei nova, que a gente está reajustando valores, melhorando para quem pessoas de baixa renda não ter problema de pagar, vai ser cobrado, inclusive, para as pessoas de baixa renda, o valor que já existia lá. Então, justamente, o que a gente está querendo colocar é que a gente está tentando beneficiar quem não tem condições, e o valor que o secretário falou não é um valor alto. E mesmo assim, quem acha que não está, vamos dizer assim, que vai ser cobrado e talvez esteja fora dos parâmetros, que vá lá na prefeitura, coloque seus argumentos também, tudo vai ser reavaliado e pode ser também daqui a pouco ficar isento por algum outro motivo que esteja amparado na lei. Então, só isso que eu queria colocar. Hoje a Câmara de Vereadores é só simplesmente, eu acho que a lei que a gente encaminhou, podendo ter emenda dos vereadores, eu acho que é mais salutar do que as que já existe hoje. Bem mais saudável financeiramente para o contribuinte. Seria só isso, e muito obrigado a todos, o pessoal de casa, às pessoas que estão aqui, pela essa oportunidade de falar hoje sobre a CIP. O bonito da lei é exatamente isso, né? Porque as leis, elas vêm se adequando ao longo do tempo com a necessidade das pessoas. Então, a mágica da lei é justamente essa, que é o caso, porque é um projeto de lei que está alterando uma lei existente desde 2019. Deixo para suas considerações finais. Presidente da casa, não sei se gostaria de fazer as considerações finais. O senhor é o nosso anfitrião. Tá bem, então, sinta-se à vontade. Não, na realidade, como a senhora falou, eu acho que a gente está querendo fazer mais justiça, né, na cobrança da CIP. Cobrando daquelas pessoas que realmente têm um potencial maior de pagamento, né? E também, como já o prefeito colocou, a gente vai estar sempre à disposição, né, para rever esses parâmetros que estão sendo pontuados aqui na lei, para ver se está enquadrado dentro dos que devem pagar. E a gente, com certeza, né, nossa equipe vai ter agilidade para que a gente comunique a Copersul e que venha implementar com responsabilidade e com justiça, né, essa contribuição. Muito obrigado a todos aqueles que aqui estiveram presentes e aqueles que estão nos ouvindo de suas casas. Então, já concluindo os trabalhos, a gente agradece a presença do prefeito, o presidente da Câmara, que está sempre nos acompanhando, sempre nos dando todo aquele respaldo que se faz necessário para que nós possamos trabalhar com mais segurança. Todos os servidores da casa que estão aqui também, o nosso agradecimento em nome da Comissão de Desenvolvimento, Infraestrutura e Bem-Estar Social. A Câmara hoje vive um novo momento, secretário Tirso. A Câmara está agora levando para a casa do contribuinte, para o cidadão, o que acontece, como é que as coisas funcionam. As coisas funcionam discutindo, né, participando. A participação é muito importante, porque as decisões que são tomadas aqui na Câmara de Vereadores, elas vão impactar no cidadão, na população de um modo geral, que fazem parte deste território, porque as leis são feitas para as pessoas que estão neste território. Então, por isso a participação. Aqui nós estamos falando, discutindo interesses de terceiros. E isso sempre eu estou dizendo, a população, de um modo geral, desde a criança, ela precisa despertar para isso.
ter essa participação não como um hobby para as horas vagas, ela deve ter isso como uma obrigação, até porque é uma forma de saber o que o prefeito está fazendo, os seus secretários e nós vereadores, concordam, colegas? Vereador Anderson, vereador Dalmiro, gostariam de usar da palavra para se despedirem? Uma mensagem para as pessoas que estão em casa? Boa noite, colega presidente, secretário, presidente da casa, prefeito, demais vereadores, servidores e população. Apenas para parabenizar a comissão pelo trabalho, pela transparência, lembrar, né, que esse projeto seguiu o passo em todas as comissões. Passou pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, passou pela Comissão de Finanças e Orçamento, e hoje está na terceira comissão da casa, né, com todo o debate, com todo o espaço para discussão. Reforçar o que o prefeito já disse aqui, projeto aprovado desde 2019, então chegou o momento da sua implementação, né, no município. Então a população está tendo todo o espaço de debate, de participar, de dar a sua opinião sobre ele e participar dessa construção. Entendo que a partir de agora ele vai seguir outro espaço para a sua aprovação na casa, né, e a partir dali ser implementado. Então é um momento diferente, mas parabenizo a casa pela maturidade que conduziu desde o primeiro momento e o município também pela forma que ajudou na construção desse projeto. Muito obrigado, presidente. Nada mais havendo a tratar, damos por encerrada a audiência pública que trata da lei, da alteração do artigo 3º da Lei Municipal 1739, de 20 de dezembro de 2019. Muito obrigada e uma boa noite a todos.